Pessoal, antes de iniciar o vídeo, quero deixar bem claro que esse vídeo ainda é um protótipo, é um início, né? Tem a finalidade de divulgar um pouquinho as diretrizes do programa de ensino de tempo integral da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Peço antecipadamente desculpas por eventuais falhas e até pela minha voz, essa rouquidão, né? Estou com um resfriado, mas espero, como vai estar no decorrer do vídeo, poder contribuir de alguma maneira, trazendo alguns elementos principais das diretrizes e, muito brevemente, um pouquinho da minha vivência como docente do programa de tempo integral. Fala pessoal, bom dia. Professor Carlos, desculpe um pouquinho a voz rouca, mas estou um pouco resfriado. Eu montei essa apresentação para tentar compartilhar um pouquinho com vocês as diretrizes do programa de tempo integral do Estado de São Paulo, da PEI. Tópicos que nós vamos ver bem brevemente, né? Eu tenho um documento disponível no site. Falar um pouquinho sobre o contexto sócio-histórico da política da educação integral, o programa de ensino integral na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e o modelo pedagógico do programa. Introdução. Temos aqui, pessoal, basicamente, 5 pilares, que norteiam aí o programa, né, no que tange o seu objetivo, o seu objeto de ser, né? O primeiro pilar é valorizar e investir no capital humano da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, uma vez que, sendo integrante, professor integrante após o processo seletivo, enfim, tem todo esse processo, nós temos aí um incentivo financeiro, inclusive, né? Não só a valorização como pessoa, que é extremamente importante, mas sabemos, né, que a questão financeira é de extrema relevância. Então, para quem não sabe, não participa do programa ainda, nós temos um percentual adicional a título de dedicação exclusiva, né? Um outro pilar é aprimorar as ações e a gestão pedagógica da rede. O foco é o aprendizado dos alunos, né? E é interessante nós percebemos no programa que ele traz ferramentas da área de gestão administrativa, né? Do mundo corporativo. Eu tive a feliz experiência de trabalhar um tempo numa multinacional na área de seguros de automóveis, e quando me deparei com o programa, lendo as premissas, lendo as diretrizes, me encantou muito essa forma de se fazer educação e de forma profissional, efetivamente, né? Fazer educação de uma maneira em que possamos utilizar os instrumentos do mundo corporativo. Aí com certeza virão algumas críticas, né? Mas no que se tange a eficiência e eficácia, podem ter certeza que ela é muito relevante. Bom, um terceiro pilar é expandir e aperfeiçoar a política de educação. Então, temos sempre ter em mente que não é um programa congelado, pronto, modelo acabado, né? O Estado de São Paulo tem muitas escolas do programa de tempo integral, mas é um processo de construção contínua, né? E isso nós conseguimos visualizar bem participando do programa, a questão da gestão democrática, a questão do contato direto. E eu confesso, como professor da rede do Estado de São Paulo, tinha muito pouco contato com a diretoria de ensino no que tange à supervisão, aos coordenadores pedagógicos, e nós, no programa, muito pelo contrário, eles estão sempre muito presentes para nos ouvir, para nos auxiliar. Viabilizar mecanismos de gestão organizacional e financeira, é o que eu comentei, né? Eu vou comentar da gestão organizacional. A gestão organizacional é muito importante, pessoal. E nós vivemos no Brasil, alguns podem achar ideológico de minha parte, mas não é. Vivemos no Brasil uma realidade onde há uma crítica ao neoliberalismo, ao liberalismo, e é uma crítica muitas vezes fundamentada. Mas temos que imaginar também que a profissionalização da educação é importante para que os nossos alunos tenham um acesso à educação de qualidade. Se você entrar numa escola particular
e não estou dizendo que a escola particular é melhor do que a pública, muito pelo contrário, né? Tem as suas exceções e, enfim, cada qual a sua particularidade, mas você vê, né, que a instituição ela traz bons resultados, né? O aluno consegue atingir seus objetivos. Então, por que não implementar esses mecanismos num sistema educacional público, né? Esse é o quarto pilar. O quinto pilar, mobilizar e engajar a rede, os alunos, a sociedade em torno do processo de ensino-aprendizagem. É muito interessante isso, no que tange, aí eu vou me apegar à questão dos alunos e da sociedade, porque o aluno, no programa, e a gente vai ver mais à frente, ele é o protagonista, né? Ele é o protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Aquela ideia da educação bancária, Paulo Freire já questionava há muitos anos isso, né? Então, isso cai por terra e no programa muito mais. O aluno é protagonista. Lógico que nós, como educadores, temos que orientá-los até que ponto ele pode, até que ponto ele não pode, né? Mas o protagonismo é muito presente. A questão da sociedade, engajar a sociedade, a comunidade escolar, né? Nós temos, por exemplo, momentos de culminância, que nós chamamos, em que os alunos apresentam, né, as antigas feiras de ciência, por assim dizer, quem é um pouco mais é, de mais tempo de rede vai saber o que eu estou dizendo, né? Então, a escola fica aberta a toda a sociedade, tanto nesses eventos oficiais quanto em outros eventos. A escola ela passa a ser realmente um ambiente que deve ser um ambiente social, para que as pessoas possam, né, os pais, os alunos, a sua família possa participar, né? E engajar a rede de uma forma geral, até porque esse programa faz parte e já está nos moldes muito parecidos do que temos aí no futuro pela reforma do ensino médio. Aqui um trecho, né, onde fala da lei que fez a implementação do programa, eu não vou ler, né, mas dois pontos interessantes que nós vamos abordar aí é a questão do projeto de vida e excelência acadêmica. O projeto de vida ele norteia todo o processo, e mais à frente a gente vai comentar um pouquinho, todo o processo de ensino-aprendizagem, todo o movimento, toda a ação da escola de tempo integral, né? Com base na excelência acadêmica. Queremos alunos com excelência acadêmica. E quando a gente fala em excelência acadêmica, eu estou preparando esse aluno para uma vida acadêmica, social, profissional, né? Não somente para passar no vestibular. Contexto sócio-histórico político da educação integral, alguns documentos, né? O artigo 6º da Constituição traz que é direito social à educação. Então, esse programa ele vem, né, está embasado no que diz respeito à Constituição Federal. O relatório da Unesco, da ONU, para ciência e educação, quando formulou os 4 pilares da educação para o século XXI, coloca a educação como um tesouro a descobrir. E nós vamos ver mais à frente que o programa tem essa característica, essa necessidade, né? Como mencionei, o programa está embasado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, principalmente no que tange essas novas reformas que estão acontecendo, né? E aí, a formação integral, né? Desenvolver as potencialidades humanas em todas as suas dimensões do aluno, né? E por conseguinte também dos que fazem parte. Fazer parte do programa de tempo integral nos propicia também nos desenvolvermos, né? O professor não é detentor da verdade, muito pelo contrário. Aquele professor que acha que sabe tudo, ele está no lugar errado, não na escola, né? O professor tem que estar aberto a aprendizado constante. É óbvio que, por ser um educador, tem toda uma bagagem, todo um conhecimento, porém, cada dia é um dia novo, cada aluno é uma pessoa única, especial, e nesse processo de interação nós aprendemos todos os dias. Tange ao programa em si, nós temos alguns valores que norteiam o programa, como a busca pela qualidade do ensino público, né? Então essa oferta ampla e de qualidade, a valorização dos educadores,
como eu mencionei, né, a valorização tanto no que tange a questão financeira e principalmente a valorização do trabalho. Isso é muito importante, isso é muito constante no programa de tempo integral. Gestão escolar democrática e responsável, né? Essa gestão escolar democrática é importante a gente tomar alguns cuidados em relação a algumas definições, porque gestão escolar democrática pressupõe espírito de equipe e cooperação, né, como está logo abaixo. Porém, é diferente eu dizer, desculpe, uma gestão pulverizada entre os membros, né? Nós temos uma hierarquia, essa hierarquia deve ser respeitada, né? Porém, há uma cooperação mútua, né? Há um espírito de equipe muito importante, há uma troca, uma corresponsabilidade imensa e isso é muito interessante, né? A mobilização, engajamento e responsabilização da rede, alunos e sociedade. Comentei um pouquinho nos slides anteriores, né? Espírito público e cidadania. Então, todo esse processo de abertura de cooperação, não só no que tange aos docentes e a equipe gestora, mas também aos alunos com seu protagonismo, a sociedade no que tange às famílias, né, principalmente desses alunos, a rede, a troca de conhecimento, de boas práticas entre as escolas, né, a própria diretoria de ensino sempre muito presente, né? A escola como centro irradiador de inovação, isso é fundamental, né? A escola fazer com que os alunos sejam protagonistas e irradiem inovação, né? Quando a gente fala em inovação, muitas vezes a gente pensa na criação de um produto novo. Não, inovação no processo ensino-aprendizagem, inovação no processo didático, inovação na conduta, inovação no sistema, que infelizmente muitas vezes, não todas as escolas, mas muitas vezes se vê já travado, professores com pouca motivação, infelizmente, uma realidade de violência escolar, né? Então mudar toda essa questão. As premissas do programa, que são de extrema importância, é a questão do protagonismo, e aqui a gente fala do protagonismo do estudante, enquanto agente transformador, como também o protagonismo sênior do docente e da equipe como um todo, né? A busca da formação continuada. Então, nós docentes, nós professores do programa de tempo integral, temos a responsabilidade e a obrigação de buscar a formação contínua, como mencionei. Um professor que acha que já sabe tudo, acho que ele tem que parar de ser professor, né? Isso é uma opinião particular e que alguns colegas também compartilham. Então, essa formação continuada, e o próprio programa pede isso, e ele possibilita, isso que é muito importante, possibilita espaço e tempo para isso, né? A questão da corresponsabilidade. Se eu estou falando, como mencionei há pouco, o espírito de equipe e cooperação, não existe equipe e cooperação sem corresponsabilidade. Não existe equipe e cooperação sem replicabilidade no sentido de difundir boas práticas. Não existe equipe e cooperação e gestão democrática sem excelência em gestão, né? Essas são as premissas do programa, bem brevemente. Quanto a princípios, nós temos os 4 pilares da educação, declarados pela Unesco, né, para o século XXI: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. São 4 pilares, cada qual na sua importância e interligados, né? Imagine uma construção. A construção, basicamente, ela possui 4 pilares. E a educação não é diferente. O aluno tem que aprender a aprender, tem que visualizar a aplicabilidade do que ele aprendeu, então aprender a fazer é muito importante. E isso, e além só da questão técnica, científica, e levar a uma convivência mais pacífica e a um ser humano mais solidário e mais corresponsável com a sua realidade social, enfim, com o seu ser enquanto indivíduo. A pedagogia da presença, fundamental, né? Nós professores temos a obrigação, e vejo isso com muito bons olhos, e confesso que consigo visualizar isso na escola qual atuo, o professor está presente a todo momento com o aluno. Nós ficamos lá
48 horas aulas ou 40 horas semanais na escola, e o aluno tem acesso ao professor a todo momento, né? Esse vínculo de amizade, por assim dizer, esse vínculo de confiança é muito importante. Fazer a pedagogia da presença, estar presente na vida do cotidiano do aluno, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente na questão da tutoria, é de extrema importância, de extrema relevância. A educação interdimensional, então não só a questão acadêmica, mas também a questão profissional e pessoal, né? As dimensões do ser humano, nós vamos ver um pouquinho isso mais à frente. E como eu já mencionei, a questão do protagonismo juvenil. Então, nesse programa, o aluno é protagonista, ele tem voz. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo claro disso, né? Os alunos têm a oportunidade de conversarem diretamente com a supervisora de ensino, né? E com a coordenadora, com a diretora, né? Mas pensando em nível de diretoria de ensino, eu confesso que eu nunca tinha visto isso tão próximo. E não, e o programa tem, inclusive, essa dinâmica para que o aluno tenha acesso a instâncias superiores para poder dar a sua palavra, fazer valer a sua voz. Isso é muito importante, muito interessante. O modelo pedagógico, né? Então, quando nós falamos em educação interdimensional, nós temos que pensar nas dimensões cognitiva, afetiva, espiritual e de corporeidade. Então, nós, seres humanos, somos seres cognitivos, no que diz respeito ao aprendizado, somos seres afetivos, criamos laços de afetividade, a pedagogia da presença auxilia muito nisso. Somos seres espirituais, isso não quer dizer que somos seres religiosos, porém temos a nossa dimensão espiritual, que é muito importante, tem que ser valorizada. E também somos um ser enquanto corpo, né? Temos a matéria e isso tem que ser muito bem trabalhado e isso é muito valorizado no programa de tempo integral. Dentre esses princípios, nós podemos refletir um pouquinho, né, cada qual, né, o logos, associado ao pensamento racional científico, por exemplo, o pathos, né, que no que diz respeito a sentimento, a afetividade, a empatia e a simpatia, né? Então, temos que cativar nos alunos a empatia e cativar nos alunos a simpatia. E nós temos que ser empáticos e simpáticos com os alunos para que a pedagogia da presença efetivamente aconteça. A questão do eros, que diz respeito à dimensão do desejo. Então, adolescentes, o programa ele tem como ideal e como foco ensino médio. Então, é um período da vida do adolescente com mudanças, descobertas, numa sociedade onde, por exemplo, as relações de gênero, a sexualidade é muito discutida, né? Então, trabalhar essas dimensões, não no sentido de fazer ideologia de gênero, não, porém, dar espaço para que o aluno se pronuncie, discuta, debata, converse, faça valer a sua palavra e consiga perceber-se a si. E a questão mito relacionada à transcendência, o mistério da vida e morte, que é a questão espiritual que nós comentamos há pouco, que todo ser humano, independente de uma religiosidade ou não, ele possui. Os 4 pilares da educação, como eu mencionei, muito rapidamente: o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Aí tem as definições de cada, né? Não vou ler todas elas, fica aí, só dá uma pausa no videozinho que vocês conseguem poder dar uma lidinha. O modelo, né? A pedagogia da presença, como eu comentei, espera-se, né, que isso seja propiciado para que os alunos consigam, né, ter esse senso de convivência, colaboração, solidariedade, afirmação de valores positivos, né, levar a questão da profissionalização. Temos que lembrar que somos educadores e já passamos por muitas coisas na vida e infelizmente muitos alunos no contexto, por exemplo, social e familiar, não têm muitas vezes uma referência e quantas vezes de nós professores, somos essa referência desse aluno, né, no que tange a esses valores, essa busca da profissionalização, levar o aluno a refletir sobre o seu projeto de vida, a maneira de tratar as pessoas, como eu mencionei, o aprender a conviver. Percebam que todas as questões, o modelo, né,
Os 4 pilares, a pedagogia da presença, está tudo interligado, tudo faz parte de um todo. O protagonismo juvenil, como já mencionei, né, o trabalho com o protagonismo juvenil fortalece a formação de jovens autônomos, solidários e competentes. Aqui está, talvez, o mais importante que nós temos que ter em mente do programa de tempo integral. Nós temos que formar, auxiliar, para que jovens sejam autônomos, solidários e competentes naquilo que fazem, né? Isso é muito importante, esse é o perfil idealizado do programa, para que no final do processo de 3 anos, normalmente primeira, segunda e terceira série do ensino médio, ele possa ser uma pessoa mais autônoma, mais solidária e mais competente. Isso está relacionado ao protagonismo juvenil. Projeto de vida, esse é o eixo estrutural do programa, né? Existe uma disciplina específica de projeto de vida que tem a definição para vocês, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a disciplina de projeto de vida. Nós começamos a trabalhar no primeiro ano, primeira série, valores, a busca do autoconhecimento, trabalhamos os 4 pilares da educação, num processo de autoconhecimento, de conhecimento social, de conhecimento do seu papel enquanto aluno, enquanto integrante de uma sociedade. E aí, nesse processo, refletindo sobre si, ele vai chegar a uma reflexão sobre o que ele vai querer fazer da sua vida, qual é o seu projeto de vida. E no final, a disciplina específica de projeto de vida, ela tem uma duração de 2 ciclos, né? Começa na primeira série e vai até o final da segunda série, e no final espera-se que o aluno tenha, por escrito, efetivamente, materializado o seu projeto de vida, né? Então, ou os seus possíveis projetos de vida. Isso é muito interessante, isso norteia, logo à frente a gente vai ver uma imagem aqui. Então, o projeto de vida como eixo central da escola, né? Vou comentar cada uma das questões, tutoria, iniciação científica, práticas e vivências, disciplinas eletivas, salas temáticas, nivelamento, enfim, tudo isso, mas temos que ter em mente que tudo isso tem que convergir para que o aluno tenha condições, na sua autonomia, solidariedade e competência, a desenvolver o seu projeto de vida. Protagonismo juvenil, já comentei bastante, aqui tem uma definição que o próprio documento de diretrizes e bases do programa de tempo integral traz, né? Não vou lê-lo também para não ficar muito cansativo, o vídeo já está ficando um pouco longo, né? Mas está aqui disponível para vocês darem uma olhadinha, dar aquela pausadinha, dar uma olhadinha, a reflexão sobre isso, né? Então, só volto a ressaltar que o jovem ele tem voz, tem vez, e ele é ouvido no programa. Isso é muito importante. Líderes de turno, isso é extremamente importante, né? Fazer com que os alunos, dentro desse protagonismo, eles tomam partido e sejam representantes das suas turmas nesse processo de contato com a direção. É óbvio, nós temos, por exemplo, mais de 300 alunos na escola, não dá em 1 ou 2 dias que a supervisora de ensino, por exemplo, vai à escola para que todos falem, né? Mas os líderes vão representar a sala nesse processo de interação, né? Então, temos aqui também um caráter político muito importante, né, no que diz respeito como esse líder ele é eleito pelos colegas. Então, aqui o líder de turma como uma liderança política no ambiente escolar, né? Isso é extremamente importante, extremamente relevante, face, inclusive, ao que nós estamos vivendo e vendo na sociedade atual, né? A política, enfim, não vou entrar no mérito da causa, mas a política não tem líderes, né? Tem sofistas, tem um vídeo que eu já postei sobre isso, depois quem tiver curiosidade de olhar no canal, né? Então, dentro de todas as dimensões, nós trabalhamos essa questão da liderança no programa. Isso é muito importante. Os clubes juvenis também é um espaço privilegiado para a ação do jovem. Basicamente, em linhas gerais, o clube juvenil ele é gestionado pela diretora da escola. Ele acontece no período em que nós, professores, estamos em reunião de ATPCG, né, reunião pedagógica de formação, e esses clubes juvenis são formados pelos alunos, né, e eles podem trazer temas que os interessam. Vou dar alguns exemplos. Nós temos clubes juvenis de música, oficina de Libras, eu tenho clubes juvenis de dança, eu tenho clubes juvenis de jogos, eu tenho, enfim, uma infinidade de clubes. E nesse processo, a direção ela ajuda a coordenar, mas quem toma a frente, quem cria,
que inclui o plano de ação do clube. Isso é muito importante, o aluno já ter essa noção de autonomia, de organização e de gestão, são os próprios alunos. Os clubes juvenis são muito interessantes e muito importantes nesse processo de desenvolvimento do aluno. As disciplinas eletivas, né? Aqui ela tem a inspiração na LDB e qual que é a ideia básica, né? A interdisciplinaridade. Então, a disciplina eletiva ela tem como intuito desenvolver várias linguagens, plástica, verbal, matemática, gráfica, corporal, enfim, né? Trabalhar várias dimensões e auxiliar o aluno no seu projeto de vida. Isso que é muito interessante. Então, as disciplinas eletivas elas são criadas, elas são propostas, desculpe, pelos docentes. Normalmente o documento pede preferencialmente de áreas distintas, né, 2 ou 3 docentes de áreas distintas, a partir de um processo de acolhimento que houve no início, quando esses alunos ingressam na escola, em que eles de alguma maneira já dão os primeiros sinais de qual é o seu projeto de vida, quais são as suas curiosidades, o que eles gostam, o que eles têm interesse em aprender. Os professores propõem algumas disciplinas. Essas disciplinas, o nome está eletiva, ela é muito seriada, a partir do projeto de vida ou das ideias de projeto de vida, tem inclusive uma dinâmica do Varal dos Sonhos, depois vocês podem ler isso com mais detalhes no documento. Nós, docentes, temos que fazer esse leque de disciplinas para que o aluno se candidate. É uma disciplina semestral e aí ele vai trabalhar todas as dimensões da interdisciplinaridade. Isso é muito interessante, tem N exemplos de disciplinas eletivas de sucesso. Depois eu posso deixar no link aí na descrição alguns modelos de propostas de disciplinas eletivas, que isso talvez fique mais claro para vocês. O acolhimento, como mencionei, no início os estudantes são acolhidos pelos estudantes, né? As boas-vindas é dada, lógico, pelos professores, pela equipe gestora, mas principalmente do jovem para o jovem. E nesse processo são feitas dinâmicas e é nesse acolhimento que nós colhemos informações sobre os sonhos para que possamos realizar as disciplinas eletivas, para que eles consigam visualizar nas disciplinas eletivas aquilo que eles sonharam, né? Isso é muito interessante, muito legal, e faz com que a pertença do aluno, o seu protagonismo, né? O acolhimento de um aluno para com o outro, essa integralidade entre os estudantes, é muito bonito de se ver, confesso. Processo de nivelamento. Existe uma disciplina chamada orientação de estudo. O nome já diz, ela serve para orientar o estudo, então práticas de como estudar, como se organizar, agendas, enfim, todo esse aspecto e esse espectro. Porém, durante um processo inicial, nós temos a questão do processo de nivelamento. Então, é feita uma avaliação nos alunos, identificamos as habilidades e competências em que aquele aluno ainda não tem e que deveria possuir, por assim dizer, para que ele possa transcorrer aquele período letivo de forma satisfatória e conseguir um processo de ensino-aprendizagem mais eficiente e eficaz, né? Então, normalmente, o processo de nivelamento é feito por língua portuguesa e matemática, que são habilidades básicas, para que esse aluno possa continuar o seu processo de ensino e aprendizagem de forma eficiente, para que todos, de alguma maneira, não pede igualdade, mas não pede equidade, isso seja possível. E a tutoria. Tutoria é algo fantástico e muito interessante. Eu também, como todos os professores, sou tutor. A tutoria, aí tem a definição do que é a tutoria, mas basicamente, só para exemplificar, a tutoria ela tem um caráter acadêmico, profissional e pessoal. Na prática, nós ficamos 2 períodos disponíveis aos alunos, dentro do horário de almoço desses alunos, e temos como objetivo o acompanhamento da vida acadêmica, é o objetivo principal, né? Então, como ele está com notas, falta seu desenvolvimento, se tem dificuldade em uma disciplina ou outra, e como nós, professores, podemos auxiliar enquanto tutores, né? A questão profissional também, que vai, enfim, permear a questão do projeto de vida. Então, muitas vezes já aconteceu alguns alunos trazerem curiosidade sobre profissões
no processo de tutoria, as que eu já conhecia, apresentei a eles. As que eu não conhecia, fui buscar informação e apresentamos. E também o caráter pessoal. A tutoria, ela tem essa interação pedagógica e a tutoria, ela tem esse viés pessoal também e um sigilo muito grande. Os alunos às vezes ficam um pouco preocupados, receosos, né, em conversar, mas não, né? Nós tutores temos um sigilo muito grande no que tange a questões de caráter pessoal do aluno, né? É óbvio que se for algo muito grave, nós não podemos ser omissos, né? Todavia, já peguei, vou dar exemplos práticos, alunos já vieram conversar comigo por simplesmente para um desabafo, porque eles não tinham com quem conversar, não tem, não visualizavam pessoas no seu entorno social, familiar, em que pudessem confiar, e eles confiam no professor, né? E nesse processo de confiança, eles desabafam, conversam, né, trazem suas angústias. Já houve casos que, nesse processo de acompanhamento, identificamos problemas de cunho pessoal e aí, com autorização e pedido do aluno, nós tentamos intervir também, tentamos não, intervimos de alguma maneira junto à família e obtivemos sucesso para a solução de um conflito que ele vivia. Então, isso é muito interessante, muito importante e é uma das bases aí que vai orientar o projeto de vida desse aluno, né? Então, o tutor é muito importante. Orientações de estudo, como mencionei, ela basicamente é uma disciplina que vai trazer técnicas e estratégias para que o aluno possa se orientar das suas práticas de estudo e também nessa disciplina, é uma disciplina da parte diversificada, é aplicado a questão do nivelamento daquilo, das habilidades e competências em que esses alunos estão com uma certa defasagem. Atividades experimentais, né? Nós temos, por exemplo, em química temos uma aula de laboratório de química. Biologia nós temos aula de laboratório de biologia. Matemática nós temos aula de laboratório em matemática. Então esse processo de investigação, curiosidade, pré-iniciação científica, para que o aluno já consiga saborear, por exemplo, o que ele vai vivenciar no caso ele opte por um curso superior, e também para que o processo de ensino e aprendizagem fique muito mais lúdico e muito mais eficiente, né? Uma coisa é eu falar sobre, por exemplo, reações químicas de um determinado componente de forma teórica, outra coisa é eu mostrar para o aluno na prática como isso acontece, né? Então, o programa traz de volta, porque eu falo traz de volta, porque eu tive contato em várias escolas e a maioria das escolas aqui na nossa região sequer tinham laboratórios, né? Quando tinham sucateados. Então traz de volta, eu quando fui estudante do ensino fundamental e médio, na escola minha de origem existia um laboratório para ciências, né? E era muito interessante, né? Isso é lúdico, o aluno gosta, né? E bem porque também prepara ele para o processo de investigação e curiosidade. Então, essas atividades experimentais elas acontecem no programa e orientam ele para a sua iniciação científica enquanto um pesquisador também, né? Não só um pesquisador universitário, mas um pesquisador na vida. Aqui algumas características, então capacidade de observar e registrar informações, analisar dados e propor hipóteses, dominar conceitos científicos, detectar erros conceituais, compreender a natureza da ciência, o papel do cientista em uma investigação, a capacidade de estabelecer a relação entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, habilidades manipulativas, capacidade de trabalhar em grupo, a iniciativa pessoal e capacidade de tomar decisões e a criatividade. Todos esses aspectos são desenvolvidos em todo o ambiente escolar e com um foco principal nas atividades experimentais e de iniciação científica. Bom, eu espero ter contribuído de forma muito simplista, é lógico, não dá para abordar tudo, também não tenho tanta experiência assim no programa, né? Estou há pouco tempo. Como eu me coloquei a estudar e entender um pouco mais sobre as diretrizes, pensei em fazer esse vídeo para mostrá-los e para divulgar de alguma maneira, fazer a replicabilidade no conceito da corresponsabilidade também, para que vendo esse pequeno vídeo vocês tenham interesse, se já professor, de estudar um pouco mais, se já professor do programa, de buscar o documento, ler cada um desses itens. Se não, quem sabe
numa oportunidade se candidatar ao programa de tempo integral. E você, aluno, também, né? Porque não você, pai, mãe, ao ver o vídeo, entender um pouquinho do que é o programa de tempo integral da sua cidade, próximo à sua residência, e aí uma forma também de divulgar. Eu sou professor de filosofia na Escola Sebastião Fernandes Palma aqui em Ribeirão Preto, né? E estou no programa designado para o ano de 2017. Espero ter ajudado. Um abraço e até breve.